Direitos políticos é uma espécie de direito fundamental. Voltando para cá. É um assunto que a galera tem uma certa dificuldade de digerir, que ele é mais chato. Lá a gente vai ver casos de inelegibilidade, inelegibilidade reflexa, as inelegibilidades absolutas e relativas, o grau de parentesco até segundo grau, é um pouquinho chato, né? Eu gosto, mas porque eu tenho esse pequeno defeito, eu gosto de estudar o que ninguém gosta, eu gosto de estudar o que é mais difícil, né? Ninguém quer estudar 121, matar alguém, não vai. Estuda o que ninguém gosta, pega o é mais pesado, tô falando direto isso aí. Vamos lá. E como eu estava falando, antes dos meninos darem o aviso aí para vocês, direitos políticos não tem a ver com político em si, ou política partidária, tá? Os direitos políticos... Peguei o piloto errado. Os direitos políticos, eles garantem a participação popular nas decisões políticas do país. Nas decisões políticas do país. Tá? Para a gente falar aí sobre... Já está chegando um monte de mensagem aqui no meu celular. Vocês já estão... Calma, deixa eu acabar. Beleza? Ó, então, é espécie de direito fundamental e os direitos políticos, eles garantem a participação popular nas decisões políticas do país. Por isso que eu falei que a Constituição Federal, ela é legal de ler porque uma coisa está ligada à outra. Então, para entender direito político, tem que entender nacionalidade. Porque o cara só vai ter direito político se ele for brasileiro, nato ou naturalizado. Aí sim ele tem direitos políticos garantidos no Brasil. Beleza? Então, olha só. Os direitos políticos, eles vão estar ligados também, diretamente, ao nosso regime de governo. O regime de governo adotado. Qual é o regime de governo adotado no Brasil? Democracia, né? Democrático. Então, o regime de governo adotado no Brasil é a democracia, né? É a democracia. Pessoal, esse regime de governo, a democracia vai estar ligada, né? A democracia vai estar ligado diretamente ao cidadão, vai estar ligado diretamente à soberania popular. Então, por isso que tem que entender certos conceitos. Que eu falei lá no comecinho, quando a gente começou nas primeiras aulas, por exemplo, cidadania, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Tá? Só vai ter direitos políticos no Brasil somente um cara, cidadão. Lembra que nacionalidade eu falei isso para vocês? Né? Lembra em artigo 5º, quando eu falei lá em remédios condicionais, que eu falei de ação popular, que só pode impetrar ação popular somente um cara, cidadão, porque ele tem direitos políticos, tá? A democracia no Brasil, ela vai ser exercida de duas formas, tá? Ela é exercida de duas maneiras. Nós temos a democracia direta e a democracia indireta. Tá? Isso aqui você encontra como referência também lá no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que diz que todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Beleza? Então, a participação no Brasil, ela ocorre basicamente de duas maneiras, né? Ou seja, a democracia no Brasil, ela é exercida de duas formas, que é a soma dessa mais essa, tá?
Então, a democracia no Brasil também é chamada de democracia semi-direta ou participativa. Beleza? A união dessas duas aqui é a democracia semi-direta ou participativa. Tá? Então, como é que o cidadão ele exerce a sua democracia de maneira direta? Tem 4 instrumentos que são mais utilizados. Provavelmente não vai ser cobrado na sua prova, que é o plebiscito, o referendo, iniciativa popular e a ação popular. Plebiscito e referendo são espécies de consulta à população, consulta prévia. Tá? O plebiscito e o referendo é a consulta a posteriori, né? E nós temos a lei de iniciativa popular, que também não é cobrada no seu edital, né? Que é a capacidade que o cidadão tem de propor uma lei. Aí você tem alguns requisitos, que é 1% do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos 5 estados, e em cada estado você tem que ter pelo menos 0,3% do respectivo eleitorado. Tá? Se fosse para uma prova mais pegada, mais aprofundada, eu colocaria todos os requisitos aqui, do plebiscito, do referendo, da lei de iniciativa popular e da ação popular. Mas eu vou parar aqui, porque o que nos interessa mesmo são os direitos políticos. Tá bom? Então vamos avançar. A gente vai agora para os direitos políticos em espécie, propriamente dito. Direto para eles. Isso é. Direitos políticos em espécie. Vamos lá. Direitos políticos. Os direitos políticos em espécie, eu vou dividir ele em 2 grandes grupos, tá? 2 grupos. Que são os direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos, tá? Eu vou dividir ele em direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Então, os direitos políticos positivos e negativos. Os positivos é como você exerce esses direitos políticos, tá? E os negativos é uma forma dos direitos políticos dos seus direitos políticos, na verdade, eles serem restringidos, como qualquer outro direito, tá bom? Os direitos políticos positivos, por sua vez, já se subdividem em mais 2. Direitos políticos positivos ativos e direitos políticos positivos passivos. Beleza? Direitos políticos positivos ativos e passivos. Os direitos políticos negativos eu também vou dividi-los aqui em 2 grupos também. Em mais 2. Que são o caso de inelegibilidade. É isso que eu botei? Isso. Inelegibilidade, negativos. E os casos de inelegibilidade. O que é inelegibilidade, professor? É a capacidade do cara... elegibilidade é a capacidade do cara se candidatar a cargo eletivo. E quando ele está inelegível por algum motivo, tá? Falando de maneira bem simples mesmo. E os casos de perda e suspensão de direitos políticos. Que a gente vai encontrar lá no artigo 15, tá? Os casos de perda e suspensão de direitos políticos, que também caem muito aí na sua prova. Bom, vamos falar aí
da capacidade eleitoral ativa, que está no artigo 14, parágrafo 1º. Vamos destrinchar. Então, a gente vem para o artigo 14, parágrafo 1º. E aqui eu vou falar da capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa, tá? Aptidão para votar. É isso mesmo, vamos lá. Então, a capacidade eleitoral ativa, pessoal, a capacidade eleitoral ativa, ela vai ser a aptidão para votar. Tá? E o que é que vai ser cobrado na sua prova? O que é que cai bastante? Quem é que vota no Brasil? Nós temos basicamente aí 3 casos, tá? Que é o obrigatório, o facultativo e o proibido. Ou seja, quem é obrigado a votar, a quem é facultado votar e a quem é proibido, não pode votar de maneira alguma, tá? Vamos falar aqui primeiro sobre a capacidade eleitoral. Ah, mas eu acho que eu estou esquecendo uma coisinha aqui para vocês. Aptidão para votar depende do alistamento eleitoral. Estava esquecendo isso aqui. Isso aqui depende do alistamento depende do alistamento eleitoral. Primeiro, para que você tenha capacidade eleitoral ativa, você depende aí do alistamento eleitoral. Vou falar bem simples, trocando em miúdos. Tem que ter título de eleitor. Beleza? Para você ter o alistamento eleitoral, porque é engraçado, ninguém fala assim, eu vou lá no TRE, eu vou lá tirar meu, a gente fala assim, eu vou tirar meu título de eleitor, né? Ninguém fala assim, eu vou me alistar junto à Justiça Eleitoral, ninguém não fala assim, beleza? Então, é isso que está aqui, é você tirar o título de eleitor. Então, quais são os requisitos para você tirar? São esses aqui, ó. Primeiro, tem que ser junto à Justiça Eleitoral, junto à Justiça Eleitoral, e tem que ser a pedido. Beleza? Parece meio óbvio, mas não existe alistamento eleitoral automático, né? Ou tácito, né? Você tem que ir lá e se alistar junto à Justiça Eleitoral e tem que ser a pedido, tá? E sobre essa capacidade eleitoral ativa, obviamente eu estou falando do voto, e agora a gente vai falar desse voto aqui, nos casos previstos, né? Então, para votar no Brasil, o voto ele é, em alguns casos, obrigatório. Ele é obrigatório. Ele é facultativo. E ele é proibido. Os 3 casos para se votar aí no Brasil, tá? Obrigatório, facultativo e o proibido. Vai estar no artigo 14, parágrafo 2º, né? Vou colocar aqui. Artigo 14, parágrafo 2º. Alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Vamos lá. Bem simples e fácil, né? Até porque muito do que vai ser falado aqui é do dia a dia de vocês. O voto no Brasil, ele é obrigatório a partir de que idade? 18. Acabou, né? Faz 18 anos.
Né? Então, ele é obrigatório para os maiores de 18 anos. Tá? Vamos deixar só esse carinha de 18 aqui. Vamos falar lá do facultativo. Então, você fez 18 anos, é obrigatório o voto no Brasil. Tá? Facultativo. Ele é facultativo no Brasil para os maiores de 16 anos, menores de 18, né? Ou seja, entre 16 e 18, né? Menor de 18. Tranquilo aí, pessoal? Ó, é entre 16 e 18. Menor de 18. Fica mais claro ainda. Porque fez 18 anos, o voto é obrigatório. Até destacar ele aqui. E ele é facultativo para o maior de 70. Anos. Maior de 70. Beleza? Então, não vai ser obrigado a votar no Brasil o cara que for maior de 16, menor de 18 e for maior de 70 anos. Né? Já já eu volto aí nesses critérios. E ele vai ser proibido, o voto, ele é proibido para 2 caras só. Quem são esses 2? Os conscritos e o estrangeiro. Alguém aí já falou, o pessoal de casa não ouviu, mas eu já ouvi vocês comentando, os presos condenados. Calma, que eu vou chegar lá. Os presos e condenados, eles vão estar nos casos de perda e suspensão. Porque o artigo 15 da Constituição diz que você terá perda e suspensão de direitos políticos em alguns casos. Quais são os casos? Cancelamento da naturalização, transitado em julgado, né? Como está lá no artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal, que eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se de cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vou falar sobre isso, tá? Os casos de perda e suspensão, incapacidade civil absoluta, improbidade administrativa, como está lá no artigo 37, parágrafo 4º, e condenação criminal transitada em julgada, enquanto durarem seus efeitos. O cara terá os direitos políticos suspensos. Mas calma, que isso é lá no 15. Tá? Eu vou chegar lá. Vamos avançar. Primeiro vamos falar da capacidade eleitoral ativa, da aptidão para votar e quem é obrigatório, facultativo e proibido, para a gente começar já a pegar aí o que pode ser cobrado em prova. Até aí, tá tranquilo? Vamos lá. Aqui é muito óbvio, dificilmente vai cair questões em prova assim. Maior de 18 anos é obrigado a votar? É obrigado, todo mundo sabe. Né? Tanto é que se você está em dívida com a Justiça Eleitoral, já complica a nossa vida no concurso público. Né? Não vai. Vamos lá. Tanto é que quando eu vim para cá para assumir meu cargo, eu tive que trazer uma certidão em que eu estava quite com a Justiça Eleitoral. Senão, não assumiria o cargo. Beleza? Mas vamos avançar. A Constituição diz pra gente que vai ser facultativo o voto. O cara vai se quiser. Se ele é maior de 16 anos e menor de 18. 17 anos e 11 meses. Eu tirei meu título de eleitor com 16 anos. E no dia eu estava lá com o meu título. Eu ia votar se eu quisesse. Não sou obrigado. Beleza? Beleza. Fiz 18, tenho meu título de eleitor, sou obrigado a votar. Beleza. Maior de 70. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com o maior de 70 anos. Por quê? Porque a idade no Brasil para idoso, existem várias leis, né?
várias leis e vários critérios. Por exemplo, para você ter prioridade na fila do banco ou no atendimento no local público, é 60 anos. Mas, para andar no transporte público gratuito, 65. E para não ser mais obrigado a votar, maior de 70. Beleza? Pergunta de prova é, cuidado com esse cara aqui. Vamos lá. O cara tem, eu não estou falando que ele é maior de 70, tá? Ele tem exatamente 70 anos. Seu avô, por exemplo, sua avó, né? Tem exatamente 70 anos. Ele é obrigado a votar, sim ou não? Calma, vamos lá. Uma galera diz que sim, outra que não. Calma, a partir de agora não vai errar mais não. Vamos lá. Se ele tem exatamente 70 anos, o voto para ele é facultativo. Ué, professor, por quê? Maior de 70 não é 71. Galera, é muito simples. Ó, vamos lá. Dia 20 de outubro passado, né? Dia 20 de outubro passado, eu fiz 38 anos. Pergunto, eu tenho exatamente 38 ou sou maior do que 38? Maior. O tempo não para. Ou seja, passou um segundo, você já é um segundo mais velho. Então já é maior de 70. Então se o cara tiver exatamente 70 anos, o voto para ele é facultativo. Cuidado com esse cara. Eu fui claro aqui, pessoal. Vou falar de novo, vou repetir que ficou dúvidas. Eu sei que ficou dúvidas porque eu estou vendo testas fazendo, né? E o olho assim, tipo, putz, vamos lá, de novo. O cara tem exatamente 70 anos, ele já é maior de 70. Pessoal, 70 e 1 segundo, mas é isso. Ele tem 70 anos e 1 segundo. 70 anos e 2 segundos. 70 anos e 20 horas. Ele já é maior de 70. É, porque é o critério cronológico. Entenderam a ideia? Maior de 70 não é 71. Se você vir na sua prova 70 anos exatamente, já é maior de 70 e já é facultativo o voto para ele. Vamos lá. Ótima pergunta. Pergunta aqui da colega. Professor, hoje, exatamente hoje é a eleição. E no dia da eleição, exatamente, ele completou 70 anos. Ele vai votar? Não. Só se ele quiser. É facultativo o voto para ele. Não importa. Não importa. Cuidado com isso. Por exemplo, na minha certidão de nascimento, eu nasci, sei lá, acho que foi 2h45 da manhã. Velho, você faz aniversário às 0h, meia-noite. Até o dia 19 de outubro, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, eu tinha 37. Virou o relógio, 38. Meia-noite e 1 segundo, já sou maior de 38. A mesma coisa se aplica aqui. Entenderam? Tem 70 anos, o voto é facultativo. Cuidado com isso na sua prova. Sim, vou colocar, tá? Beleza até aí? Tranquilo? Vamos avançar. Cadê meu piloto? Aqui, ó. Antes que eu esqueça, tá? Ó, é facultativo também o voto para o analfabeto. Beleza? O analfabeto pode votar no Brasil? Pode. Ele só não pode ser votado. Tá? Mas eu vou falar dele mais pra frente. O analfabeto é alistável, no entanto, ele é inelegível. Cuidado com isso na sua prova. O analfabeto, ele pode se alistar junto à Justiça Eleitoral. Ele pode votar, mas não pode ser votado. Tá bom? Vamos lá. Oi? Provavelmente. Mas o que a gente sabe é que o analfabeto, ele pode votar. Veja bem, vou falar de novo. Oi? É facultativo. É facultativo para o analfabeto votar. Ele vota se ele quiser.
Entendeu? Tranquilo até aí? É. Tem aquelas promessazinhas, né? Vamos lá. Pessoal, ainda aqui, ó, eu vou colocar algumas palavrinhas que talvez vocês ainda não tenham ouvido, tá? Uma delas é o sufrágio. Ó, o sufrágio. O sufrágio no Brasil, ele é universal. O que é o sufrágio? O sufrágio é o exercício da democracia, o exercício da cidadania, tá? Esse é o sufrágio. Só que o sufrágio, ele vai ser exercido através do voto. Através do voto. Ó, através do voto. E o voto, ele tem algumas características. O voto tem algumas características no Brasil, tá? O voto, pessoal, é o instrumento que garante a participação ao sufrágio. O que é o sufrágio universal? Que todos podem participar da vida política, da democracia de um país. Porque tem o sufrágio universal e tem o sufrágio restrito. No Brasil já houve sufrágio restrito? Já. Houve uma época que mulheres não votavam. Beleza? Isso é recente na nossa história. Muito recente. Já na Constituição atual, se adota o sufrágio universal e o voto como instrumento que garante isso daqui. Até aí, tranquilo? Vamos para as características. Quais são as características do voto? O voto, ele é direto, ele é secreto, ele é periódico, ele é universal e obrigatório. No caso do Brasil, ele é obrigatório. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante, cuidado. Numa prova mais pegada, ele vai perguntar, que não vai perguntar para vocês, eu só vou colocar aqui a título de curiosidade. O voto é cláusula pétrea. Oi? O colega perguntou aqui se lá na cláusula pétrea ele menciona obrigatório. Não. A cláusula pétrea, normalmente eu anotaria tudo aqui, mas não está para vocês porque é o artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, que diz que não será motivo de deliberação a emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa do Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, periódico e universal e os direitos e garantias individuais. Beleza? Vamos lá. O que é que eu quero dizer para vocês? O voto no Brasil, hoje ele é obrigatório. No entanto, o voto não é cláusula pétrea. Como assim, professor? Um dia o voto pode deixar de ser obrigatório. Mas, por exemplo, pode vir uma emenda à Constituição e retirar o voto como instrumento de garantia do sufrágio no Brasil ou de garantia de participação nas decisões políticas? Não. Beleza? Porque ele é cláusula pétrea. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos avançar. Vamos agora para a capacidade eleitoral passiva. Ah, bem lembrado, bem lembrado. É porque é foda. Peço até desculpa, tá? Não só para você, mas para todo mundo. Pessoal, a colega perguntou, professor, me explica o que é conscrito. É porque algumas coisas estão tão já massificadas na minha cabeça que para mim já é tolice. Aí, às vezes, eu passo batido. Por isso que eu falo, perguntem, sempre. O conscrito, e por que eu coloquei conscrito? É o soldado.
é ureia seca. Beleza? É o recruta lá do Exército. Traduzindo, é quem está no serviço militar obrigatório. Tá bom? Eu vou anotar aqui. Ó. Ó. O conscrito é quem está no serviço militar obrigatório. Beleza? E estrangeiros em geral. Não vou colocar. Que é decisão do TSE. Tá bom? Ó, a colega perguntou aqui. Professor, e as pessoas com deficiência grave? Né? Ou doença grave? Algumas pessoas têm uma doença muito grave ou está vegetando numa cama e não tem como votar. Aí é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que essas pessoas não sofrem sanção. Elas não serão punidas, por exemplo. Tá bom? Mas isso é decisão do TSE, então não vou colocar aqui, tá? O conscrito, como eu falei, é o soldado do Exército. É quem está no serviço militar obrigatório. Tá? Então vamos lá. Por que eu não coloquei? Não pode votar os soldados. Porque não está assim lá, tá? Conscrito. Conscrito é quem está no serviço militar obrigatório. Então, cuidado para não esquecer isso aqui, tá bom? E estrangeiro, é bem óbvio. Por que estrangeiro não vota no Brasil? Porque ele não tem que tipo de direito? Político. Se ele não tem direito político, logo ele não pode votar. Beleza? Tanto é que quando nós estávamos estudando o artigo 5º, eu falei, estrangeiro no Brasil tem direitos fundamentais? Tem. Tem todos os direitos? Não. Um exemplo, direitos políticos estrangeiros não têm no Brasil. Tranquilo até aí? Dúvidas? Não, né? Se alguém depois tiver curiosidade e quiser ler cláusula pétrea, você encontra isso no artigo 60, parágrafo 4º, tá? Mas para fins de prova, não cairá isso aqui. Não precisa saber quais são as cláusulas pétreas lá do artigo 60, parágrafo 4º. Eu sei todas, uma por uma. E como está escrito lá, porque eu li 235 milhões de vezes. Né? Mas para vocês não vai cair. Vamos avançar? Vamos falar da capacidade eleitoral passiva. Pessoal, até aí está tranquilo? Está tranquilo, né? Vou apagar desse lado, tá? Vamos lá. Para a gente não esquecer aqui e fechar, ó. Direitos políticos, eu dividi ele em dois grandes grupos. Positivos é você exercer os direitos políticos, beleza? Volta para cá. Eu sei que está com sono, eu sei que está cansado, está pegado, mas preste atenção. Vamos lá. Os direitos políticos se dividem em dois grandes grupos. Positivos e negativos. Os positivos é você exercendo o teu direito político. Ou ativamente votando, ou passivamente sendo votado. Beleza? Por isso que é ativos e passivos. Os negativos, você vai ter os seus direitos políticos restringidos de alguma forma. Nós temos os casos de inelegibilidade e os casos de perda e suspensão de direitos políticos. Tá bom? Então a gente vai falar sobre eles aí. E dentro da inelegibilidade já vai se dividir em outros. Nós vamos ver a inelegibilidade relativa e absoluta. E dentro da relativa, mais outros. É um bocadinho de informação, tá? Eu falei para vocês. Mas vamos nessa. Vamos falar agora da capacidade eleitoral passiva. Vamos aqui. Ó. Capacidade eleitoral passiva. A capacidade
eleitoral passiva é o direito de ser votado. Beleza? Aí a gente vai falar sobre as condições de elegibilidade. Para que você tenha essa capacidade de ser votado, existem aí as condições de elegibilidade. As condições... Deixa eu sair da frente para a galera anotar. As condições de elegibilidade. Ou seja, eu posso ser votado? Eu posso me candidatar a vereador? Posso. A deputado estadual, deputado federal, né? Sei lá, prefeito, governador, senador, até presidente da república, né? Porque eu já passei da idade já tem um tempo, né? Era engraçado que um dia desse eu falava, porra, não posso ainda, já posso, né? Vamos lá. Então, as condições de elegibilidade, quais são? Vamos aqui. Artigo 14, parágrafo 3º. Eu vou até colocar aqui. Artigo 14, parágrafo 3º. Então, as condições de elegibilidade. Uma delas é a nacionalidade. Nacionalidade brasileira. Se é uma condição para você se candidatar, galera, isso aqui eu estou falando a concorrer, tá? Concorrer a cargo eletivo, tá? Concorrer a cargo eletivo. É você se candidatar. Concorrer. Faltou o R, né? Concorrer a cargo eletivo. É você se candidatar a alguma coisa. Uma condição de elegibilidade. A primeira, nacionalidade brasileira. Logo, você tem que ser brasileiro nato. Certo ou errado? Certo ou errado? É errado. Quando ele diz nacionalidade brasileira, tanto faz se é o nato ou naturalizado, tá? Lembre-se disso aqui, ó. Tanto faz se é o nato ou o naturalizado. Ou seja, o cara tem que ter um vínculo jurídico com o Brasil. Não pode chegar aqui um estrangeiro e se candidatar. Beleza? Vamos lá. Pleno exercício dos direitos políticos. Pleno exercício dos direitos políticos. Você tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos. Se você estiver, por exemplo, com perda e suspensão, ou com direito político perdido ou suspenso, você não está no pleno exercício dos direitos políticos. Logo, você não vai poder se candidatar. Beleza? Um ex-presidente nosso que sofreu impeachment lá no início dos anos 90, Fernando Collor de Mello, ele ficou alguns anos com direitos políticos suspensos. Tá? É um exemplo. Vamos lá. Já para a presidente Dilma não se aplicou. Beleza aí? Tem um bizu de prova que eu já estava esquecendo. E eu vou anotar aqui. E você vai anotar isso em letras garrafais. E se você errar isso na sua prova, você não merece o ar que respira. Beleza? Existem casos de perda e suspensão. Tranquilo? Porém, não há nenhuma hipótese, é proibido, é vedado, não existe, não há cassação de direitos políticos no Brasil. Por quê, professor? Por que não? Tá? Então lembre-se disso aqui, ó. Cuidado.
colocar até um asterisco e uma observação. Ó, não há cassação de direitos políticos. Ó, não há cassação de direitos políticos. Não há cassação de direitos políticos. Não há cassação de direitos políticos. Existem apenas perda e suspensão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente ouve muito isso nos jornais. Ah, o deputado fulano de tal, acusado de corrupção, vai ter seus direitos políticos cassados. Tem muito jornalista que fala isso. E está falando bobagem. Não há cassação de direitos políticos, há perda ou suspensão. O que há, às vezes, é a cassação do mandato do cara. O mandato eletivo dele. E não dos direitos políticos do cara. Beleza? Uhum. Mas depois tu manda para mim essa questão? Mas você lembra, né? Não há hipótese de cassação de direitos políticos, em hipótese alguma, tá? Ah, ele tá falando de mandato eleitoral. Uhum. Aí é cuidado com isso aí. Então é assim, ó, se você vir na sua prova, se tiver anotado, começou a ler a questão, o direito político será cassar, nem continua, já está errado. Não há cassação de direitos políticos. Beleza? Vamos avançar. Pleno exercício dos direitos políticos, voltando para cá. Alistamento eleitoral e domicílio eleitoral. É isso? É alistamento eleitoral e domicílio eleitoral. Vamos lá. Você tem que ter, né? O alistamento eleitoral. Como assim? Para que eu possa me candidatar, eu preciso votar. Ou seja, antes eu tenho que ir junto à Justiça Eleitoral e me alistar, tirar o título de eleitor. Não é à toa que todos os anos na eleição, o governador, o presidente, o prefeito, o que aparece? Os caras indo lá, na urna, votando e fazendo assim, né? Né? A ideia é essa. Beleza? Alistamento eleitoral. Outro. Domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral na circunscrição. Circunscrição. Isso. Por exemplo, eu posso me candidatar a cargo eletivo, sim ou não? Sim. Eu tenho de eleitor. Beleza? Posso? Posso. Posso me candidatar ao cargo de domicílio eleitoral na circunscrição. Cuidado com esse cara aqui, ó. Domicílio eleitoral. O domicílio eleitoral, ele vai ser diferente de domicílio civil. Beleza? O que é o domicílio civil? É onde eu moro, a minha casa. Eu moro aqui, eu tenho residência, eu tenho comprovante de residência, mas o meu domicílio eleitoral, Alagoas. Eu voto em Alagoas. Beleza? Avançando. Alistamento eleitoral, domicílio eleitoral já falei. Filiação partidária. Como é? Bujão de gás do Renan? Não, nunca ganhei não, cara. Não tenho nada contra a política, eu acho que a política é muito necessária. Não tem esse negócio, não gosto de política. Não, tá errado. Tem que gostar. A política é necessária. Se você não participa, os caras vão fazer o que quiser com a sua vida. Lá em Alagoas, como em qualquer estado do Brasil, mas não é bem complicado, mas eu gosto de participar, de ver, de entender. Mas é o que ferra o Brasil, né?
Então, domicílio eleitoral na circunscrição é diferente do domicílio civil, beleza? Outra coisa aqui, ó. Filiação partidária. Ou seja, é vedada a candidatura ficou feio, deixa eu arrumar. Vedada a candidatura avulsa. Avulsa. É vedada a candidatura avulsa. Exemplo. Eu quero me candidatar a vereador aqui em Rio Branco, mas eu acho que os partidos políticos é tudo formado por ladrão, não quero saber, eu quero me candidatar só com o meu nome. Eu posso? Não, eu tenho que me filiar a um partido político, beleza? Não pode de jeito nenhum, em hipótese alguma, tá? Mais uma vez vou falar, cuidado com o que vocês assistem na TV. Cuidado com o que vocês assistem na TV, porque vocês levam o exemplo da TV para a prova. Cuidado, viu? É por isso que eu vivo insistindo, batendo na minha testa. Por quê, professor? Porque sim. Mas eu quero... Não, você não vai querer entender. Você vai querer passar. Vamos almoçar. Agora, para mim, ó, o que eu vou colocar aqui é o que é campeão em prova. É a famosa idade mínima para acessar cargo eletivo no Brasil. É com qualquer idade que você se candidata no Brasil? Não. Vamos almoçar aqui. Ó. Pessoal, o que é muito recorrente em prova, cai bastante, e aí tem que dar a devida atenção, né? Se puder, até anota isso aí assim no seu caderno. Atenção, porque é importante para a prova, tá? É a famosa idade mínima. Idade mínima para acessar cargo eletivo. Tá? Então, cai muito isso aí em prova. Cai bastante, tá? Idade mínima para acessar cargo eletivo. Basicamente para concorrer, né? A idade mínima que a gente tem no Brasil, obviamente, 18 anos, tá? Tem um bizu que toda aula minha eu passo, que eu encontrei esse bizu em questões de concurso, né? Nos sites tipo Que Concurso e outros aqui e tal, que todo mundo conhece, né? Lá no site, eu estava respondendo as questões, aí a galera sempre faz isso, né? De vai lá embaixo e comenta. Aí o cara colocou um bizuzinho que eu achei bem legal, que é esse aqui, ó. Que é o famoso Disque Constituição. Isso. É o Disque Constituição, que o cara inventou um número de telefone, que obviamente não existe na real, mas que serve para você lembrar da idade mínima, tá? Então a idade é o famoso 35, 30, 21, 18. 35, 30, 21, 18. É uma forma de decorar. Tá assim lá? Não. Mas fica fácil. Vamos começar do maior para o menor, né? Ó, 35 anos é a idade mínima para você ocupar alguns cargos no Brasil. Quais são?
presidente, né? Presidente por tabela o vice e o senador. Então tem que ter 35 anos para ser ou presidente ou senador da República. 30 anos. Governadores em geral. Beleza? Para ser governador, você tem que ter no mínimo 30 anos. Então, se alguém aqui sonha em ser governador do estado do Acre e não tem 30 anos, vai ter que esperar um pouquinho. Beleza? 21 anos. 21 anos. Deputados em geral, tá? Todos os deputados. Estaduais, federais, distritais. Falou em deputado, 21 anos. Eu vou colocar ele aqui em cima que não vai caber não. O prefeito, né? Prefeitos. E ele cai pouco em prova esse cara. Mas, por descargo de consciência, eu vou colocá-lo aqui, tá? É o juiz de paz. Tá? Eu não sei o que é juiz de paz, mas eu já soube que é o cara que faz casamento, né? Beleza? É o cara que gera guerra no mundo, chama juiz de paz. Né? Devia ser juiz de guerra, né? Vamos lá. Juiz de paz. E 18 anos quem? Vereadores. Beleza? Tem 18 anos, vereador. Eu lembro que eu dava aula numa escola particular lá em Maceió, e tinha um aluno meu, menino gente boa e tudo, e ele tinha acho que ele tinha 14, 15 anos no máximo. E o pai dele já era deputado lá há muito tempo, muito conhecido e tal. E ele já almejava cargo público, e ele já estava pensando aqui, ó. Não, nem um pouco. Beleza? E a idade mínima, vereador. Tá. Pessoal, falta aí 5 minutinhos. Deixa eu trocar só uma ideia com vocês. Eu não vou entrar nos casos de inelegibilidade agora, porque vai exigir de vocês mais atenção. Eu já estou vendo gente aí abrindo a boca, tá? Na próxima aula a gente vai terminar os casos de inelegibilidade, tá? Reflexa, relativa, e vamos fazer uma bateria de questões aí para ver como é isso na prática e como é mais cobrado. Beleza, TI? Revise isso aí em casa, depois assista a aula de novo lá, e a gente se vê na próxima aula, falou? Tem? Tem.